Será a resposta a esse protestante, né? É mentiroso, como sempre. Meu verbo é esse. Vamos lá, né? Refutar ele com a Bíblia. Filhas, mas cita apenas o nome dos homens, né? Simão, José, Tiago e Judas, né? O interessante é que esse texto é apontado pelo povo, né? Demonstrando que ali era um núcleo familiar. Já os católicos afirmam que Aqui no primeiro vídeo já respondemos essa tese. Vamos continuar aqui agora? esses irmãos, né, na A segunda verdade resposta. são primos Ou de terceira, né? Jesus, né? Mas, né, a palavra irmão empregada naquele texto lá, né, colocado naquele texto, no grego é adelphos, né? E adelphos significa irmão, né? Filho da mesma mãe e também do mesmo pai. Tá calor, tá sol. Continuando o vídeo aqui. A gente pode até fazer uma brincadeira aqui, né? A gente vai cruzar dois textos de um mesmo autor, né? Por exemplo, em Colossenses 4:10, Paulo cita o primo de Barnabé. A palavra grega usada para primo ali por Paulo, né, é anepsios, né? Já em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, Paulo cita os irmãos de Jesus. E para citar os irmãos de Jesus, Paulo muda para adelphos. Ora, Paulo conhecia os termos. Anépsio é parentesco de sangue, sanguíneo. E adelfos são parentesco de primos ou da mesma tribo, etc. Olha a diferença. Ele quer fazer essa distorção para quê? Para tentar negar que Maria é sempre virgem. Olha só que interessante. Você pega aqui, ó. Irmãos no grego é adelphos, que é o pai e a mãe desses quatro irmãos de Jesus. Marcos 6, 3 e 4. Gálatas 1, 19. Primeiro irmão de Jesus, Tiago. Nós temos dois Tiago, apóstolo, né? Tiago maior, Tiago menor. Um irmão de João e filho de Zebedeu. E outro Tiago menor é irmão de Judas e de Tadeu, filho de Alfeu, como vai dizer lá o primeiro vídeo que ele tenta distorcer, né? A tática protestante é negar, usar esse versículo, Mateus 12, 46, 50, Marcos 3, 31, 35, Lucas 8, 19, né? Os irmãos de Jesus, né? Mas não é, cara, é discípulos. Em Atos dos Apóstolos fala 47 vezes irmão. Atos dos Apóstolos 15, Atos dos Apóstolos 2, 29, Atos dos Apóstolos 3, 12, Atos dos Apóstolos 11, 1, Atos dos Apóstolos 12, 17, Atos dos Apóstolos 4, 23, Atos dos Apóstolos 13, 5, Atos dos Apóstolos 6, 3, Atos dos Apóstolos 2, 23, Atos dos Apóstolos 9, 30 e por aí vai. Romanos cita ali, irmãos, Romanos 15, 14, Romanos 15, 28, Romanos 15, 26, Romanos 15, 30, Romanos 15, 31, Romanos 16, 1, Romanos 16, 15, Romanos 16, 17, Romanos 16, 18. E 1 Coríntios 15, 5, 6, que são adelphos, são irmãos na fé. Certo? É simples você entender isso. Por quê, cara? Pra gente entender o quê? Que Jesus, ele é o Filho único, o único de Maria. Esses irmãos são, Romanos 8, 29, essa multidão de irmãos que tem Maria por mãe, que são discípulos. Olha só, a palavra irmão no idioma grego se diz alfabeto, o idioma da Bíblia. Escrito no Novo Testamento, até que vai parente próximo. Equivale a próximo. Olha, que valer a pessoas da mesma tribo era chamada de irmãos, ou pessoa da mesma fé era chamado também de irmãos. Exemplos: os Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, usa a palavra de irmãos 47 vezes, em nenhum momento é irmão de sangue. As Apóstolos 15 ali também fala, certo? Nenhum momento. A carta de São Paulo, Romanos, cita 15 citações. Ó, capítulo 15
5 vezes irmãos. Romanos 15, 14. O capítulo 16 de Romanos cita 4 vezes irmãos. No Antigo Testamento, 2 exemplos. Sobrinho é tio sendo chamado de irmãos. É o primo de segundo grau sendo chamado de irmãos. Você pega lá em Levítico 10, do 1 ao 5. Olha só. Taré tinha 3 filhos. Araão, que Abraão. Nancor e Araão gerou Ló e o seu sobrinho de Abraão. Gênesis 13, 8. Primo de segundo grau, Levítico 10, 14. Ó. Moisés chama Misael a Elisafã, filho de Osiel, tio de Araão. Misael, Elisafã, filho de Osiel, é tio de Araão. Misael, Elisafã, é primo de segundo grau de Nabade, Abinade, que são filhos de Araão. Abraão tinha 2 filhos, Anabade e Ebiúde. Osiel tinha 2 filhos, Misael, Elisafã. Osiel é tio de Araão. Josiel é tio de Araão. Misael Elisafã é primo de segundo grau de Nabade e Abiúde de Levi. É simples entender esse texto. Por quê? Ele vai tentar distorcer ali Salmos 89 ou 69, que a Bíblia Católica é 68, para tentar provar. Vamos aqui, ó. Ora, Paulo conhecia os termos em grego. Por que um ele chamou de Anéxios, outro ele chamou de Adelphos? Mas uma informação interessante é que no Novo Testamento, né, a palavra Adelphos aparece 318 vezes. 100% das ocorrências... Por quê? 1 Coríntios ali, 5, 6 ali, apareceu mais de 500 irmãos. Ali, Paulo cita Adelphos. Ali, você cita lá em Colossenses 4:10, Anépsio é irmão sanguíneo. E você cita também 1 Coríntios 25 ali, 1 Coríntios 15, 20, 1 Coríntios 15. Olha só. 6. Depois apareceu mais de 500 irmãos. De uma só vez. A maioria parte ainda vive e alguns já são mortos. Adelphos são irmãos na fé. Tem diferença, cara. É pessoas equivalentes da mesma tribo, cara. Por quê? A Bíblia dá relato que o discípulo amado leva Maria para a sua casa. Cadê os irmãos que vocês tentam provar e não prova nada? Fica nesse contexto. Mas Adelphos, Anépsio, etc. Meu irmão, é escritura. O povo daquela época chamava Adelphos pessoas da mesma tribo, parente próximo de irmãos. Aceita que é melhor, cara. Vamos continuar. 100% das ocorrências está aparecendo ou para irmão sanguíneo ou para irmão na fé. Esse termo jamais se usa para primos, até mesmo os léxicos mais famosos aí vão dizer isso. Vale ressaltar. Em Atos Apóstolos 1:15 aparece, ali estavam reunidos umas 120 pessoas, que são irmãos na fé, Adelphos. 1 Coríntios 15:6 ali, apareceu mais de 500 irmãos, Adelphos, irmão na fé. E João 20, versículo 17, vai dizer aos meus irmãos, fala para Maria Madalena, Cristo, Adelphos, Anépsio são parentes ou irmão sanguíneo. Tem diferença. Notar que os irmãos de Jesus não poderiam ser considerados irmãos na fé, porque a princípio eles não acreditavam nele. Em João, capítulo 7, versículo 5, diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, Aqui abre aspas, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Ora, se não acreditavam... Como diz ali, Levítico 10, do 1 ao 5, ou Gênesis 13:8, os israelitas, os judeus, chamavam
a tribo, a 12 tribos ali, são irmãos um dos outros. Esse termo. Porque Jesus, ele vai pregar ali, como vai dizer João 7,5, os seus irmãos desprezaram Jesus Cristo. Ó. João. Para você entender isso aqui, você tem que entender primeiro a cultura. 7,5. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Olha só. Irmãos. Quem são esses irmãos? Só você ler o texto aqui, ó. Aproximando-se a festa dos judeus, chamados dos tabernáculos. Quem são? Ó. Seus irmãos disseram-lhe: parta daqui e vai para a Jerusalém, a fim de que também os teus discípulos vejam a obra que fazem. Ó. Olha só. Ali Cristo está lá no tabernáculo. Olha só, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar quem? Aos seus irmãos. Quem? Judeus. Que desprezava e queria perseguir Cristo. É nesse termo. Porque entre os judeus, as 12 tribos, ali é de Levi, tribo de Dan, tribo de Leão da tribo de Judá, eles são irmãos na fé. Olha só. É simples, ó. Entender esse texto. E ele vai tentar usar Salmo, Bíblia Católica é Salmo 69, ou 68, ele vai usar 69, ó. Olha só que interessante. E cita essa passagem aqui, ó. João 2. Aonde Cristo está ali? No templo. João 2. Aqui, ó. Disse ao que vem, ó. Levanta-te então, seus discípulos. João 2, do 13 ao 25, você vai entender o que ele quer empurrar na nossa goela. Vamos ver. Claro que é a prefiguração de Salmo 68 ou 69, algumas traduções. Acreditavam nele. Ora, se não acreditavam, então não poderia ser irmãos na fé. Só restaria ser irmãos sanguíneos. E o importante destacar que essa frase de João é uma profecia cumprida de um salmo messiânico, que é o Salmo 69, 8, onde diz: eu me tornei um estranho para os meus irmãos, um estrangeiro aos filhos da minha mãe. E para provar que o Salmo 69 é totalmente messiânico, eu vou tentar comprovar aqui com alguns textos do Novo Testamento. Por exemplo, João, capítulo 2, versículo 16 ao 17, diz o seguinte: disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Guardem essa palavra. O termo, o zelo da tua casa me devorará, está explicitamente no verso 9 do Salmo 69. Mais uma aqui, João 15, 25. Mas isso era para que se cumprisse o que está escrito: odiaram-me sem causa. O termo odiaram-me sem causa está no verso 4 dos Salmos 69. Então você vê que no Salmo 69 é totalmente messiânico, está falando de Jesus, e ali Jesus fala que ele tem irmãos que são filhos de sua mãe. Agora vamos fazer uma exegese de Mateus 1. Olha só. É só um burro de Bíblia que vai acreditar nisso, né? Nesse esgoto, né? Vou falar assim, ó. João 16, 17, ó. Disse-me aos que vendia as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Lembrar-se então dos seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Jesus está ali aonde? No templo. Quem congregava nesse templo? Os judeus. Jesus vem de qual tribo? Jesus é profetizado, é anunciado, revelado no Velho Testamento? O povo eleito. Se você pegar aqui em João 1, 17, ele veio para os seus, mas os seus renegaram. Quem são os seus? Seus irmãos, os judeus.
Então, os seus irmãos que desprezaram Cristo. Então vai dizer aqui, ó. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. E o zelo de vossa casa me consome, e os insultos dos que vos ultraje cairão sobre mim. Olha só você pegar, seguir o texto, o Salmo, ler o Salmo messiânico todinho, ó. A Bíblia Católica 68, né? Protestante 69. Lê todinho, você vai entender quem são esses irmãos que estão desprezando Cristo. Tanto que quer pregar Cristo e pregar o Cristo. Quem? Os seus irmãos. É simples. Eles querem empurrar esses textos para provar, para negrinir e desprezar Maria. Ó, quem são os filhos de Maria realmente? Você pega Mateus 13. Olha só. 13. 50. Ó. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha lá. Atos dos Apóstolos 1, 15. Está ali 120 pessoas, 120 irmãos. Atos Apóstolos, não, 1 Coríntios 15, dos 5 ao 6 apareceu a mais de 500 irmãos. Por quê? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. É simples, cara. Se você for pegar aqui, eu tenho um estudo profundo aqui que eu fiz com o nosso amado Eudes Duarte, nas suas lives, cara. Um cara muito inteligentíssimo. Já provamos aqui Levítico 10:4, irmão de segundo grau. Já provando aqui em Gênesis 12:4-5, Gênesis 14:14-16, Gênesis 3:7, que Ló é sobrinho de Abraão e Abraão direciona ele como os irmãos, certo? Se você for pegar em Tobias 8:9, Tobias 7:2-4, Gênesis 12:27-31, Atos Apóstolos 3:14, Atos Apóstolos 15:16. Por quê? Essa é a confusão. Você pega em Mateus 13, ou Marcos 6, ou Lucas 4, se preferir 4:22. Você pega Mateus 13, 55, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem toda entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Ó, o texto já diz bem claro, ó. Confusão protestante é isso, ó. Nenhum momento o texto está se referindo irmão sanguíneo, filho de Maria com José, irmão de sangue de Cristo. Não fala, em nenhum momento fala que são filhos de Maria. Fala sim, irmãos de Jesus. Você pode pegar todo o texto. Nenhum momento fala irmãos, filho de Maria. Mas fala irmãos de Jesus. Por quê? Romanos 8:29. Você pega aqui Romanos 8:29, ó. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que esse seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Quem são esses irmãos? Na fé. Lembra lá em Mateus 13? Lá no finalzinho, Mateus 13, 50, no Mateus 12:50, todo aquele que faz a vontade de meu Pai está no céu. Este é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ao 49, e apontando com a mão para os seus discípulos, ó. Os irmãos de Jesus Cristo são os discípulos. Olha só, quem é aquele que crê e acredita na sua pregação? Ali em João 19, João 7:5 e João 15:25,
Eles não aceitaram, desprezaram Jesus. Quem é esses irmãos? Os da tribo, os judeus. Você tem que entender o quê? Há 12 tribos. Maria foi coroada com 12 estrelas, prefigurando as 12 tribos. Essas 12 tribos são irmãos. Por isso que Abraão chama seu sobrinho Ló de irmãos. Ali, Levítico 10, 4, 5. Irmão de parentesco segundo grau. É assim que se refere. Adelfos. Mas o protestante, ele quer saber mais com o magistério, cara. Ali em nenhum momento o texto fala que são filhos de Maria. Você pega Marcos 6, que ele gosta muito de usar também. Marcos 6, 3, ó. Nenhum momento o texto fala que é filho de Maria. Por isso que você tem que estudar, cara. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, ó. O carpinteiro é filho de Maria. É Lucas 2, 5 ao 7. O filho primogênito. Zacarias 10, se eu não me engano. Zacarias 12, 10, filho único, primogênito. Romanos 8, 29, filho único, primogênito. É simples entender isso. Ó, Maria, irmão de Tiago. Ó, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Ó, carpinteiro, filho de Maria. O irmão de Tiago, ó, e de José e de Judas e de Simão. Não vive aqui entre nós também as suas irmãs? Ficar perpétuo a respeito, ó. Mas Jesus disse, um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Aqui você vê ali, ó, parentes da mesma tribo. Olha só. Cristo, ele é da tribo de Davi. Tanto a José e Maria são descendentes de Davi. João Batista é descendente de Araão. Que Zacarias e Santa Isabel são descendentes de Araão, de outra tribo. São irmãos. Simples entender isso. Nenhum momento o texto fala, mas Lucas 4, 22. Só católico besta que cai nisso, cara. Aqui, ó. 4, 2, ó. 4, 22, ó. Todos lhe davam testemunho e se admirava das palavras de graça que procedia da sua boca e dizia, não é este o filho de José? Jesus está ali onde? No templo, pregando para os seus irmãos que desprezaram. Olha, Lucas 4, 16. Dirigiram-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi dado o livro do profeta Isaías, desenrolando o livro e escolhendo a passagem onde está escrito: o Espírito Santo estará sobre mim, porque me ungiste e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os cativos de coração. Ó. Cristo está ali pregando a sua pátria para os seus irmãos. Mas e esse Tiago? Você pega Mateus 55, 3,55. Ali vemos uma explicação do nosso espetacular, do nosso amigo Eudes Duarte, que eu estudo muito também, os seus estudos. Tiago. Olha só. Tiago, maior, irmão de João, filho de Zebedeu. Tiago, menor, irmão de Judas. E Tadeu, filho de Alfeu, ó. Igualzinho o texto aqui, ó. Você pega Mateus 10, ó. Eis o nome dos dois apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Alfeu. E João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu. Olha só. De acordo. Quem é Cleofas? Lucas 24, 13 vai
ser 2 discípulos para Ismaú. Jesus se coloca no meio deles. Esse é Cleófas, era o pai de Tiago e de Judas. Olha só. Lembrando, o texto diz que era filho de Alfeu. Mateus 10, 3, ó. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, publicando Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Alfeu e Cleófas é a mesma pessoa. Sobrenome. Como vai provar o Evangelho, João 19, 25? Nossa Senhora tinha uma irmã que não era de sangue. Maria, filha única. A esposa de Cleófas se chamava Maria. Tiago e José, você pega lá em Mateus 27, 55, 56, ali vemos isso aqui. Judas e Simão era sobrinho de Nossa Senhora. Simão, por parte de São José, porque eles era filho de Maria, filho de Cleófas. E Cleófas era irmão de sangue de José. José era irmão de Tiago. E irmão de Tiago. São Judas, Mateus 27, 56. Então aqui já vemos o texto. Parentesco. Parentesco de José. Olha só que interessante, cara. Ó, a esposa de Cleófas se chamava Maria. Tiago, José, Judas e Simão era sobrinho de Nossa Senhora, por parte de São José. Olha só. Vemos Tiago, José, Simão, né? Como já mostramos aqui na Bíblia. Olha só, você pega em Mateus, usar versículo bíblico, né? Para os professores falar que tá usando, não tem como provar. Olha só. 55. Havia ali também algumas mulheres que de longe olhava. Tinha seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entrando ela se achava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Certo? João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Olha só. A esposa de Cleófas se chamava Maria. Tiago, José, Judas e Simão era sobrinho de Nossa Senhora, por parte de São José, porque eles eram filho de Maria, filho de Cleófas. E Cleófas era irmão de sangue de José. Claro que os protestantes sabem disso, porque eles estudam a história. Mas eles desprezam isso, rejeitam a história. Eles pregam o que eles querem. José era irmão de Tiago. Irmão de Tiago, São Judas, Mateus 26, 56. A Bíblia não fala sobre Simão. Onde encontramos Simão? Na história da igreja, vamos encontrar no livro grosso de Eusébio Cesareia, chamado História Eclesiástica, escrito no ano 317 da era cristã. Eusébio diz que quando Tiago, bispo de Jerusalém, foi morto, Atos Apóstolos 2, 1 e 2, a espada por Herodes, que Simão, filho de Cleófas, irmão do Senhor, sucedeu Tiago como bispo de Jerusalém. Olha só, cara. Então Simão, filho de Cleófas, irmão do Senhor. Cleófas era irmão de sangue de São José. Sua mãe e seus irmãos. Aqui já falamos já. A carta de Paulo aos Romanos cita 5 vezes irmãos. Romanos 14, 15 ao 14. Capítulo 16 aos Romanos cita 4 vezes irmão. No Antigo Testamento, 2 exemplos, sobrinhos e tio. Segundo chamado de irmãos. É o primeiro do segundo grau. Primo de segundo grau, sendo chamado de irmãos. Para os protestantes entenderem que irmãos na Bíblia não é filho do mesmo pai. Gênesis 11, 27 e 28. Aqui já falamos Taré, né? Gênesis 13, 8.
É simples, cara, entender. A tradição ensina, pô. É simples. Tanto a tradição, ou doutor protestante, e tanto a escritura. Não deixa brecha nenhuma. Claro, vocês lêem o texto, ó. Tanto que você vê aqui, ó. Quem leva ela para sua casa é o discípulo amado. Nem os parentes próximos a Delfos tiveram essa graça. Quem teve essa graça foi os discípulos. Em Atos Apóstolos 1 ali, ó, 14, ela está ali junto com os apóstolos. E Atos Apóstolos 15, 15, você vê ali, ó, em um daqueles dias levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na Assembleia reunida que costumava ter uns 120 pessoas. Disse, ó, 120 pessoas a Delfos. Olha só. Simples, cara. Cita 47 vezes. Irmãos. Agora vemos aqui, ó, para finalizar, ó. Atos Apóstolos 12, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para o matar. Assim foram que matou a espada Tiago, irmão de João, ó, de acordo com diz a tradição. Vai se pegar Atos Apóstolos 15, versículo, bispo de Jerusalém, que é Tiago. Esse Tiago foi morto por Herodes e o outro Tiago assumiu esse pastoreio, ser bispo de Jerusalém. Ó, Simão, Tiago falando, ó, 13. Depois de terminar, Tiago tomou a palavra, irmãos, a voz me ouviu-me, disse. Olha só, irmão de Tiago. E Gálatas, você pega aqui em Gálatas, olha só, como a Bíblia não dá nenhuma brecha para esses protestantes, ó. Você pega em Gálatas 1. Paulo está onde? A Jerusalém. Quem é bispo de Jerusalém? Tiago. De acordo com as apóstolas ali. 15. A Gálatas 1:18. 3 anos depois subia a Jerusalém. Bispo de Jerusalém, quem é? Tiago. Apóstolo. Para conhecer Cefa. Olha só. E fiquei com ele 15 dias. Depois outros apóstolos. Não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 2, 9. Tiago, Cefa e João, que são consideradas as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, dar a mão a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Olha só que interessante. Como encaixa? É apóstolo, meu querido. Um Herodes matou e outro sucedeu um lugar ali em Jerusalém. E Paulo sobe lá em Jerusalém e encontra Tiago, irmão do Senhor, que é apóstolo. Fecha. Simples entender isso. Salve Maria. Essa é a resposta a esses doutores, a esse mestre. No vídeo dele, finalzinho dele, fala que tem 6 Tiago. Onde ele achou isso, cara? Simples, cara. A Bíblia não deixa brecha. Tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.